Olá, você que está nos ouvindo, meu nome é Alex Bogaggio, o CCIcast, ele ocorre todas as semanas, sempre nós vamos ter alguém aqui falando um pouquinho de teologia, falando um pouquinho de música, educação na vida cristã, vida pastoral, familiar. Você é o nosso convidado especial, mais um episódio que você vai estar participando durante este momento aí, ok? Toda semana tem um episódio novo no nosso CCIcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que estará nos ouvindo ou assistindo de alguma outra plataforma. Estamos começando mais um CCIcast. No episódio de hoje, nós vamos tratar um tema muito importante, direito religioso. É um assunto que chama muito atenção nos nossos dias atuais. Eu começo aqui fazendo uma pergunta. Se a sua igreja fechasse hoje por causa de um problema jurídico, você saberia o motivo? Muitas igrejas estão crescendo, cheias de fé, cheias de propósito, mas às vezes completamente, na maioria das vezes, vulneráveis na parte legal. Isso é muito preocupante, não é? Que quase nenhum líder às vezes sabe o que é que está acontecendo, ou muitos poucos líderes. Nós vamos tratar deste assunto hoje aqui com a nossa convidada Gláucia Flauzino, professora de teologia, advogada, e vai estar nos esclarecendo aqui a respeito deste assunto tão importante para que os nossos ouvintes estejam atentos. Direito religioso. Boa noite, boa tarde ou bom dia, doutora Gláucia. Olá, queridos amigos, ouvintes aqui do CCIcast. Um prazer estar com vocês para a gente conversar hoje um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é o direito religioso. E antes de eu começar aqui a primeira pergunta, esse tema, direito religioso, eu acho que isso quase não aprende em seminários, quase nós não ouvimos nos púlpitos a respeito da segurança jurídica. É claro que nós entendemos a igreja espiritual, a igreja que um dia nós não vamos estar aqui, igreja, na verdade, como o corpo místico de Cristo, os santos que foram chamados por Deus em qualquer lugar do mundo, mas quase não se fala nesse assunto. Eu pergunto aqui para a doutora Gláucia, como você percebeu esta necessidade de ensinar este assunto tão importante nas igrejas? Na verdade, pastor Alex, esse assunto ele não é tratado nem mesmo na faculdade de Direito. O direito religioso, a gente diz que ele não é um ramo autônomo do direito. O que seria um ramo autônomo? São aquelas áreas do direito em que a gente tem escolas dentro da própria faculdade de Direito, do curso de Direito. Nós temos essas matérias, esses ramos ali tratados dentro do curso. Então, nós temos direito penal, direito de família, né, direito civil, nós temos ali o direito do trabalho, mas o direito religioso ele não é um ramo autônomo. Então, o que acontece? Ele vai derivar de outros ramos do direito, como o direito constitucional e o próprio direito civil, o direito tributário, o direito trabalhista. Então, nós vamos ali pegando um pouquinho de cada área dessas para a gente formar aí esse estudo que é do direito religioso. Já existe propostas de tornar o direito religioso um direito autônomo, mas nós ainda não temos. Para quê? Para que ele possa entrar na grade curricular. É uma discussão que ainda não se chegaram ainda a uma conclusão, mas então nem mesmo na faculdade a gente escuta falar sobre essa área. Então o que a gente faz? A gente faz algum curso de pós-graduação, uma especialização, né? Estuda de maneira independente para a gente conseguir juntar todas as informações e tudo aquilo que é importante para o direito religioso e aí sim formar uma escola, vamos dizer assim. Então, se não é falado na faculdade de Direito, provavelmente é uma consequência. É um assunto difícil, que não vai ser falado, até porque, por exemplo, no seminário teológico, existe uma preocupação, às vezes mais com as áreas teológicas, às vezes ali
um pouquinho... Administração eclesiástica, eu lembro que eu estudei essa matéria, mas exato, não vi nada disso daqui que nós vamos falar. Um pouquinho ali na administração, ali nas matérias mais pastorais, mas mesmo assim não é um assunto que é falado, e eu não diria nem só nos seminários e para os pastores, mas muitas vezes os próprios membros não têm consciência dos direitos e dos deveres que emanam do direito religioso. Então, é um assunto bem importante, sim, de ser falado. O direito de ter uma religião é um direito garantido constitucionalmente, né? Ele deriva ali da liberdade de crença e da liberdade de consciência. E essas liberdades, o único limite que existe para a liberdade de crença e para a liberdade de consciência é a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos ali garantias fundamentais na nossa Constituição. Uma dessas garantias, duas, né, é a liberdade de crença e a liberdade de consciência. E o que limita essas liberdades? Um princípio chamado de princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a única coisa que pode barrar ou pode limitar, vamos dizer assim, esse direito de crença e de consciência é o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando a minha liberdade vai ferir a dignidade de alguém, aí a gente encontrou um limite. Okay. Fora isso, é uma liberdade bastante ampla. O nosso país, né, a nossa Constituição nos permite a laicidade, inclusive no Brasil ela é um pouco mais, vamos dizer assim, ampla, porque nós temos uma laicidade cooperativa ou colaborativa, ou seja, a religião no nosso país, ela não apenas é um direito, né, que você tem a sua religião, a sua crença, mas que a nossa crença coopere com o Estado. Então é por isso que a gente tem as associações, as ONGs de caráter religioso que muitas vezes apoiam ou colaboram com o Estado. Por exemplo, a gente pode dar aí os asilos, os orfanatos, as casas de reabilitação. Casas de reabilitação. Por quê? Exatamente, que são administradas muitas vezes por igrejas ou por entidades religiosas. E essa colaboração é uma forma da religião ou das igrejas ou das instituições colaborarem com a sociedade e até mesmo com o próprio Estado. Então, é uma relação de amistosidade que existe entre a religião e o nosso Estado. E o que muitas vezes é confundido com o Estado ateu. Ou seja, a gente tem o Estado teocrático, né, aquele que tem uma religião, aquele que determina uma religião oficial, acontece muito nos países islâmicos. A gente tem países que são ateus, ou seja, não pode ter nenhuma expressão religiosa no ambiente público. Né? Isso acontece na França, por exemplo, onde você não pode ter manifestações religiosas em ambientes públicos. Por isso gerou muita discussão se as muçulmanas poderiam usar ali o véu no ambiente da escola, já que representa a religião. Enfim, isso é uma questão dos países ateus, mas não é o caso do nosso país. As pessoas confundem laico com ateu. O laico é aquele que não tem uma religião oficial, mas ele conversa com todas. Ele tem uma amizade, eu não diria amizade, mas ele tem uma relação amistosa com todas as religiões. Colocando a sua parcela, ajudando a comunidade. Exatamente. Colaborando E garantindo que todos exerçam o seu direito à liberdade de crença da maneira mais ampla possível, com o mínimo de interferência estatal. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, no nosso Código Civil, uma vedação ao embaraço das instituições religiosas. O que é uma vedação? Vedação, imagina comigo que uma sala vedada é uma sala onde não passa absolutamente nada de ar. Então, quando o artigo ele diz que é vedado ao Estado, qualquer embaraço das instituições religiosas significa que o Estado não pode, em hipótese alguma, dificultar
a vida religiosa das pessoas e das instituições. Legal. Então, nesse caso, nosso país, ainda que a gente está tendo um pouquinho de discussão mais acalorada nesse assunto, nós ainda somos um país laico, uma laicidade colaborativa e um país livre. Que legal, interessante. Seria já, quem sabe, um outro assunto. Outro assunto. E por que muitas igrejas são fortes espiritualmente? Parece que há uma atuação, um crescimento, uma espiritualidade atuante no meio dos membros, dos crentes, mas às vezes são frágeis juridicamente. Bem, eu fico até um pouco confusa nesse sentido, porque como professora de teologia e amante da igreja e apaixonada... Depende do tipo de crescimento, né? E apaixonada... E como está forte. E apaixonada pelo ensino bíblico, e aqui hoje eu estou numa posição como advogada, como professora de direito religioso, então a gente vai precisar, assim, separar um pouco as coisas, né? Essa questão de uma igreja fervorosa, né? O que a gente precisa entender é que no nosso estado, no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, o que caracteriza uma igreja? No sentido mais amplo, eu estou falando de igreja porque eu acredito que a gente está falando mais com o público evangélico, okay. Mas me entendam como instituição religiosa, e aí a gente pode estar falando de um terreiro, a gente pode estar falando de um centro espírita. Um pouquinho, a gente vai talvez diferenciar um pouquinho a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem um direito canônico próprio, mas só para a gente entender, no âmbito geral, eu estou falando de todas as religiões, então uma mesquita, uma sinagoga, uma instituição religiosa. Mas eu vou falar mais especificamente de igreja. O que seria uma igreja? O que nós, falando da parte mais voltada do direito, da questão do Estado, que é identificado como igreja. O simples ânimo de se reunir para prestar culto a uma divindade, isso já protege como uma instituição religiosa no sentido da liberdade de crença. Por causa da laicidade do país? Isso. Não só da laicidade, mas principalmente por causa da liberdade de crença. Então, o que a gente diz? Um grupo se reuniu numa casa, num espaço, esse grupo se reuniu com o ânimo de ser uma instituição religiosa. Eles não têm nada formalizado. Vamos imaginar um grupo de 10 pessoas e eles falam assim: nós queremos servir a Deus, nós queremos cultuar a Jesus Cristo, nós queremos cultuar uma determinada divindade. O simples fato dessas pessoas se reunirem para prestar culto, constitucionalmente elas já estão protegidas pela liberdade de crença. Ou seja, nós temos ali uma instituição religiosa no sentido mais amplo, sim. Nós temos um grupo que está protegido pela liberdade de crença. Eles estão protegidos por esse direito. Agora, eles são reconhecidos no âmbito jurídico, no sentido de poder se relacionar com o Estado, com a sociedade? Não. Por quê? Porque eles não têm personalidade jurídica. Então, veja bem, uma igreja, vamos supor, um grupo de oração, teologicamente falando, fervorosos, que desejam servir ao Senhor de forma sincera, eles se reúnem, eles querem orar, eles querem estudar a Bíblia, eles querem servir ao Senhor, eles têm o desejo de se reunir para adorar, para prestar culto a uma determinada divindade. Esse grupo está protegido? Tá. Eles estão protegidos. Mas eles não são reconhecidos como pessoa jurídica de direito. Por quê? Porque esse reconhecimento, aí sim a gente precisa de formalização. O que seria, então, essa formalização? Seria documentos e seria registro, né? Documentos apropriados. A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente.
e o registro desses documentos. E aí sim, essa entidade religiosa, essa instituição religiosa, agora sim, ela pode se relacionar com a sociedade e ela pode se relacionar com o próprio Estado. Ela é frágil juridicamente quando ela não está formalizada. Quando ela não está formalizada. Isso não significa que ela não é protegida. Ok. Entende? Ela tem Pela proteção. liberdade religiosa. Por causa da liberdade religiosa, sim, ela tem proteção, mas ela não se relaciona com as outras pessoas jurídicas e nem com o Estado, né? As pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público. Não é o nosso tema aqui, mas no último censo, se eu não me engano, 2023, 2022, saiu que o número dos sem religião cresceu muito. Só que dentro destes sem religião estão os desigrejados, que está aumentando muito. São grupos de pessoas que elas não estão em uma determinada igreja juridicamente legal, mas são pessoas que se reúnem, adoram a Deus. É um outro tema aqui teológico. E elas se enquadram exatamente nesse grupo. Elas têm uma proteção da liberdade delas, do direito de se reunir, de crer no que elas quiserem, mas elas estão, de certa forma, limitadas no sentido de se relacionar. Por quê? Porque a igreja, ela é um organismo, né? A gente fala, ela é um organismo vivo espiritual. E esse talvez seja uma das maiores dificuldades que nós temos de compreender. Apesar da igreja ser um organismo vivo, espiritual, o corpo de Cristo, a igreja, ela também precisa se organizar institucionalmente. Por quê? Porque a igreja paga luz, igreja paga água, igreja compra imóveis, igreja celebra contratos, igreja se relaciona com o Estado, por exemplo, quando ela paga ali os tributos de INSS, as taxas, as contribuições, inclusive para ela poder ter a imunidade tributária. Então, as questões trabalhistas, tudo isso, ele gira, né? Ele se desenvolve no mundo jurídico. E esse mundo jurídico, ele precisa ter de personalidade, precisa ter uma personalidade jurídica para poder se relacionar. Então, quando a igreja não formaliza isso, e aí a gente já vai falar como que isso acontece, quando ela não formaliza, ela existe, ela tem uma certa proteção, mas ela é limitada no sentido de se relacionar. Isso não significa que não é uma igreja verdadeira, que não é uma igreja fervorosa, mas aí a gente fica só naquele âmbito do organismo vivo. Mas e a organização que precisa ter? Né? Nós estamos nesse mundo e nós precisamos nos relacionar com esse mundo, mesmo como uma igreja, como uma instituição. Então, sim, é muito importante, e é tão importante, pastor Alex, porque isso traz segurança, tanto para a própria instituição, como para os seus líderes, como para os seus membros. Para todos. Né? Para todos. Todos ganham quando é feito uma organização jurídica adequada, correta, um bom estatuto, um bom ordenamento. Tudo sai muito mais, tudo mais tranquilo na vida da igreja, na vida, vamos dizer assim, na vida civil da igreja. E qual é o maior risco de uma igreja sem uma organização institucional? Então, vamos só entender um pouquinho o que seria essa organização. O que acontece? Nós temos todo um aparato, vamos dizer assim, jurídico e legislativo que protege as relações jurídicas que acontecem no mundo como um todo. Como que acontece na igreja? A igreja ou a instituição religiosa, ela cria a sua própria lei. Então, a gente diz que a igreja, a organização religiosa, ela tem autonomia para se organizar como melhor lhe parecer. E por que tem essa autonomia para se organizar como melhor lhe parecer? Por causa da liberdade religiosa. Exatamente porque a igreja,
é um organismo que envolve questões espirituais, o Estado ele não pode intervir na organização de algo que é espiritual. Então, o que a nossa legislação ela permite, né? Ela autoriza, e isso é super importante e deriva de todas as liberdades que são muito importantes, que a igreja se organize de maneira autônoma. Como que isso funciona? A igreja cria o seu ordenamento jurídico, ou seja, as suas regras, a sua lei. E qual é o documento que cria a sua própria lei? O estatuto. O estatuto, ele é o documento que vai criar as leis da organização religiosa. E como que funciona? A primeira coisa que a gente fala que talvez é a coisa mais importante. Qual vai ser a fonte do estatuto? Todo direito, ele deriva de uma fonte. Por exemplo, o próprio direito religioso deriva do direito constitucional. A nossa fonte é o direito constitucional. No caso da igreja, qual vai ser a fonte que vai organizar a sua legislação, vamos dizer assim? São os seus livros espirituais, ou seja, são as suas autoridades. Então, vamos falando da igreja. Qual é a autoridade máxima? Bíblia. A Bíblia. Então, qual é a fonte primária? A fonte primária da igreja evangélica protestante? A Bíblia. Secundariamente, então a gente tem uma fonte primária, a Bíblia. No caso do próprio catolicismo, a gente tem como fonte primária a Bíblia, a gente tem também a tradição e as decisões do Papa. Isso são as fontes primárias. No caso da igreja evangélica, nós temos a Bíblia. E o que a gente tem como fonte secundária? Os credos. É muito comum que cada igreja, que cada instituição religiosa tenha o seu credo. Então, a gente vai ter aí a confissão de fé de Westminster, a gente vai ter as confissões batistas. Cada igreja, tendo o seu credo, ele também vai ser uma fonte secundária, primária, no caso das igrejas evangélicas, é a Bíblia. Por que isso é importante? Isso precisa estar em estatuto. Porque se o estatuto é o documento que vai organizar civilmente uma instituição que é espiritual, ela precisa começar por sua fonte espiritual. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter determinado ali é que a fonte daquelas decisões ou daquilo que for colocado nesse estatuto é a Bíblia. E depois os credos e os concílios e as decisões que normalmente cada denominação aí vai seguir. E o que é esse documento? Nesse documento vai estar tudo aquilo que importa para a vida jurídica, para as relações, como que a gente admite um membro, como que a gente exclui o membro, como que é votada a diretoria, como que é tomada as decisões, qual vai ser a forma de governança dessa igreja. Vai ser uma igreja presbiteral? Vai ser uma igreja episcopal? Vai ser uma igreja mista, congregacional? Tudo isso precisa estar em estatuto. Então, quando a gente vê uma igreja que não tem essa documentação, não tem estatuto, não tem regimento interno, não tem registro com CNPJ, ou seja, não tem um número onde ela possa ser identificada no mundo jurídico, ela não vai abrir uma conta em banco, ela não vai conseguir fazer contratos. Okay. Então, é uma igreja viva espiritualmente? Não temos dúvida, mas vai ser muito difícil ela se relacionar, porque apesar de ser um organismo espiritual, ela está nesse mundo. Então, não ter uma organização jurídica da igreja dificulta bastante. E onde entra o regimento interno? Não é no estatuto? Não, o regimento interno é um documento. A fonte do regimento é o estatuto? É o estatuto, exatamente. O estatuto, ele é um documento em que ele vai determinar todas as questões, vamos dizer assim, toda a legislação desta instituição e também da relação dela com a sociedade, com o Estado.
O regimento interno, ele tem mais a ver com a relação dos internos. Ok. Não que o estatuto também não preveja essas questões internas. Mas eu vou dar só um exemplo. Vamos supor que a gente tem um problema jurídico envolvendo, por exemplo, a diretoria da igreja e um membro. Vou dar um exemplo assim, esse membro foi excluído da igreja e ele se sentiu injustiçado. E ele buscou, então, o poder judiciário para poder decidir ou para exigir ali um direito que ele entende ter desta diretoria, desta instituição religiosa. A hora que o juiz estiver diante desse problema, ele não vai usar a legislação fora do estatuto, a não ser quando a legislação do estatuto, isso aqui é importante, quando a legislação que está ali, quando a regra que está ali no estatuto, ela ultrapassa o limite da dignidade da pessoa humana, aí o Estado vai intervir e o que prevalece é a dignidade humana. Mas, do contrário, o que o juiz vai fazer? Ele vai usar o estatuto. O estatuto é a regra, é a lei. A gente diz que o juiz, ele age dentro da letra da lei. E qual vai ser a letra da lei que o juiz vai agir? O estatuto. O que diz no estatuto sobre exclusão de membros? O estatuto diz isso, isso, isso. Foi seguido à risca o que diz o estatuto? Foi. Então, não tem problema nenhum. Olhou para o estatuto, foi seguido à risca o que diz o estatuto? Não, não foi. Então, o que o judiciário vai fazer? O judiciário não vai tomar decisão. O judiciário vai dizer assim, voltem lá e façam conforme está determinado no estatuto. Ok. É assim que o juiz vai agir. Claro que isso não exclui possíveis indenizações por danos morais, por danos materiais, caso se entenda que é cabível. Ok. E em que momento um líder ele responde pessoalmente por problemas da igreja? Então, esse é mais uma questão que vai estar em estatuto, né? Então, o que acontece? Quando é que o líder responde pessoalmente? O que quer dizer responder pessoalmente? Porque a igreja, de uma maneira como instituição, ela é pessoa jurídica. Ela é uma pessoa jurídica, ou seja, os atos praticados no exercício da religião, da fé, né? Como que se relaciona isso? Uma vez formalizada, é a instituição. Uma outra questão importante da regularização, porque se você é só um grupo que não está formalizado, quem responde? As pessoas. Todos, ou quem causou o dano ali naquela situação. Agora, no caso de uma instituição formalizada, eu vou dar um exemplo, tá? Porque nós estamos falando de dano e responsabilidade. Né? O dano é quando eu causo um prejuízo a alguém, seja por omissão, seja por ação, o outro saiu prejudicado, mesmo que tenha sido, vamos dizer assim, sem culpa, sem querer. Então, eu vou dar um exemplo. O pastor está dirigindo o carro da igreja e ele está indo fazer uma visita a um doente no hospital. Então, o pastor está usando o carro da igreja, que está no CNPJ da igreja, para fazer uma visita a um membro da igreja que está no hospital. Uma visita pastoral. O que isso significa? Quem está ali naquele carro não é um pastor, é a instituição que está indo visitar um membro com um bem da instituição. Ou seja, neste caso, quem responde, o pastor, ele bate no outro carro e um acidente causa um dano. Quem responde? A instituição. Por quê? Porque ali ele está revestido da força da instituição. Um outro exemplo, o pastor usando o carro da igreja, com o CNPJ da igreja, mas ele não está em função da igreja, ele está indo buscar o filho dele na escola. Acontece o acidente, quem responde?
Ele pessoalmente. Por quê? Porque ele não estava em função da organização religiosa. Mas, irmã Glauci, como que isso fica resolvido? O estatuto. O estatuto. O estatuto é que vai dizer quando o pastor responde pessoalmente, o pastor, o bispo, o diretor, a liderança, quando que ele vai responder diretamente? Ele vai responder diretamente quando ele... E também o próprio estatuto, e nós recomendamos isso, que o estatuto preveja a possibilidade de quando existe abuso por parte do líder. Então, eles até estavam em função, mas houve um abuso. Por exemplo, ele estava num excesso de velocidade, que não era compatível, não deveria, né? Se tratando de um pastor, óbvio que não deveria, mas ele estava em excesso de velocidade, numa situação que não tinha nenhuma necessidade, indo buscar o filho na escola, ou mesmo indo visitar o médico no hospital. Só que ele excedeu. A gente chama isso, ele abusou dessa prerrogativa de estar usando o nome da instituição. Houve um abuso. Nesses casos, ele responde pessoalmente. Mas e aí, como que a gente faz isso? Estatuto. Tudo precisa estar previsto em estatuto. É o estatuto que vai dizer qual é o limite que a instituição responde, qual é o limite que o líder responde. Tudo isso precisa estar previsto. Por isso é tão importante, pastor Alex, que o estatuto seja revisado por um advogado, que as cláusulas sejam muito bem elaboradas. É isso que eu ia perguntar, o que acontece quando não existe um estatuto tão claro, não é? Tão atualizado? Infelizmente... Mais problemas? Mais problemas. E, infelizmente, às vezes os estatutos eles são elaborados. Tem um pastor aqui que é advogado. Às vezes ele é trabalhista, ele é um advogado da área penal, não entende muito. Então, o ideal é que você tenha advogados que estudem essa área, que entendam da área do direito religioso, para sim elaborar estatutos. Existe muitos advogados nessa área? Não existe. Infelizmente, é uma área que... Normalmente são os advogados que atuam no direito civil, acabam porque o direito religioso ele vai englobar muitas áreas, mas principalmente as áreas do direito civil, direito contratual. Então acaba que o advogado da área civil ele faz, na maioria das vezes dá muito certo, mas tem muitos casos também que dá bastante problema. E qual é a função real do estatuto social? Tudo isso que nós estamos vendo? Ele é a lei que protege, que dá direitos e deveres para a instituição religiosa em relação à sociedade e também interna corporis, que a gente fala entre o corpo ali. Porque do próprio estatuto vai derivar o regimento interno, a própria forma de governo, né? A forma de governo é super importante, porque a forma de governo ela vai determinar muito a vida dessa igreja. Então, como que essa igreja se organiza no sentido de sua forma de governo? Quem toma as decisões? Quem toma as decisões é quem vai definir quase que tudo da vida da igreja. Então, quando a igreja ela se organiza e fala, vamos fazer o nosso estatuto, essa questão da forma de governo ela é muito importante, porque a forma de governo vai dizer quem toma as decisões por nós, igreja. E isso é bastante sério, é bem sério. E aí, quando a gente olha para o modelo bíblico, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver qual é a forma de governo estabelecida ali na igreja primitiva. E aí, cada igreja se organizada, penso da forma mais bíblica possível. Por isso que a diretoria ela é fundamental? Fundamental. A diretoria, primeiro, a diretoria... No primeiro momento, a diretoria é praticamente a que vai ser responsável pela elaboração do próprio estatuto, aquela diretoria fundadora. Então, o que for decidido nessa primeira diretoria é algo que vai se estender aí por muito tempo. É óbvio que com o decorrer do tempo, estatutos vão sendo atualizados, as próprias diretorias vão se renovando e vão mudando pessoas, mas a diretoria ela tem um papel super importante não só de organizar
né, essa legislação, de fazer cumprir e de fiscalizar. Então, é muito importante que se tenha uma diretoria, é muito importante, pastor Alex, que o estatuto esteja disponível para os membros. O estatuto é um documento público. Os membros têm direito ao estatuto? Eles têm direito. Por exemplo, o estatuto é um documento que faz lei. E uma das coisas que o nosso ordenamento jurídico uma máxima do direito é que ninguém pode dizer ou alegar desconhecimento da lei. Eu não posso simplesmente exceder a velocidade, chegou uma multa na minha casa e eu vou lá e falo assim, mas eu não sabia. Não existe isso. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Agora, uma vez que o estatuto é a lei que rege a organização religiosa, ninguém pode chegar a dizer assim, eu não sabia, eu nem sabia que tinha um estatuto. O estatuto, assim como o Código Penal, o Código Civil, é um documento público. Então, qualquer pessoa tem o direito e, inclusive, o dever de chegar na secretaria da igreja, de chegar na paróquia. As igrejas católicas funcionam um pouco diferente, mas de chegar na instituição e falar assim, nós temos um estatuto, eu posso ter uma cópia? E a organização não pode se recusar a dar uma cópia do estatuto aos seus membros. A mesma coisa, mas a igreja não dá, se recusa. O que eu faço? Vai no cartório, é um documento público. Você pode ir no cartório, mostra o CNPJ e fala, olha, eu gostaria de uma cópia do estatuto, você vai pagar uma taxa e você vai receber essa cópia. É um documento público. E ele é tão importante exatamente por isso, porque ninguém pode dizer eu não sabia, eu não conhecia a lei. E é muito grave quando uma instituição religiosa ela oculta o estatuto dos seus membros. Porque não tem por que ocultar. É a mesma coisa que eu esconder o Código Penal das pessoas e falar, olha, eu não quero que vocês saibam a lei que rege a vida de vocês. Então não faz nenhum sentido, você não oculta. Então cada membro ele tem o direito. Ele tem o direito e, inclusive, ele tem a obrigação de saber qual é a lei que está regendo aquela relação entre membro e instituição, instituição e membro, instituição e sociedade, instituição e Estado. É um direito que o membro ele tem de saber exatamente qual é o modo de governo, como que se devem ser tomadas as decisões, se faz parte de uma convenção, de um sínodo, como que isso funciona, quem é o sínodo, onde está essa convenção, como que isso funciona, tudo isso, e não faz nenhum sentido jurídico ocultar isso dos membros, e isso é um problema grave, porque uma das coisas mais importantes que deve permear as instituições religiosas, sejam elas quais forem, é transparência. A relação entre membros e instituição precisa ser extremamente transparente. Uma instituição, então, que nega, deve estar escondendo alguma coisa. Qual é o medo? Qual seria o medo de negar se é um direito? Exatamente. E há uma punição para a instituição? Punição não há, mas como eu disse, é um direito do membro. Ele pode, se por acaso a secretaria daquela instituição religiosa se recusar a entregar, o certo é quando a pessoa se membrasse, ela recebesse uma cópia, ao menos do regimento interno. Eu acho que existem algumas igrejas que fazem isso, né? Sim. Mas se não recebeu, para não tornar uma questão espiritual assim tão formal, é preciso que tenha ali disponível. Queridos irmãos, se os irmãos desejarem, pode vir, vou deixar várias cópias aqui nessa mesinha, os irmãos podem vir, podem retirar uma cópia. Quando isso não acontece, ainda assim, nenhum, pastor Alex, vai poder alegar desconhecimento. Por quê? Porque está disponível. Eu não sabia. Não, porque no cartório ele pode ir, é um documento público e ele pode solicitar foi uma feito cópia. Sem o meu conhecimento, eu não estava sabendo. O membro também, ele tem responsabilidade? Depende da forma de governo. Isso vai depender muito da forma de governo.
que aí é um assunto para a gente tratar com mais profundidade, mas dependendo da forma de governo, sim, o membro tem responsabilidade, sim. Interessante, não é? Não sei se agora nós estamos chegando, quem sabe, aqui num X da questão, porque não se trata muito, acho, desses assuntos, porque não se ouve, quem sabe, nos seminários, claro, com as outras matérias, né, a administração eclesiástica e tal, e não vai muito afinco nesse assunto, né, mas é um direito, então, de cada membro, né? Agora, uma outra pergunta, como que, diante da documentação, a contabilidade protege a igreja e não apenas cumpre burocracia? O que envolve aí a contabilidade na questão de toda essa documentação? A questão da escrituração contábil, da contabilidade, é um tema para a gente tratar, de repente, num curso mais aprofundado, em um momento mais oportuno. Mas o que é importante a gente falar? Existem algumas regras a respeito da questão contábil, em relação à questão jurídica. Contudo, essa questão da própria transparência, da igreja ter um conselho fiscal muito bem esclarecido, um conselho fiscal completamente autônomo, por exemplo, da liderança espiritual, da liderança administrativa, é muito importante pela questão da transparência. Veja bem, pastor Alex, e agora a gente entrando um pouquinho na questão teológica do nosso tema, ainda que a gente está falando bastante da parte jurídica, mas o que a gente tem? Quando se trata da Igreja de Cristo, nós estamos lidando com a fé das pessoas. Nós estamos lidando com questões muito sensíveis do coração. Nós estamos lidando com as perguntas mais profundas da alma. Por isso que é um direito protegido. Nós estamos falando de algo tão profundo da vida, do ser humano, que é você crer, você acreditar. Então, nós estamos lidando com algo muito sensível. Agora, falando da igreja de Cristo, nós estamos lidando com a noiva, com o corpo de Cristo, com o corpo místico, com os salvos, com os santos, com os eleitos, com pessoas que verdadeiramente amam e desejam servir ao Senhor na sua integralidade. E muitas vezes essa integralidade significa a sua oferta, o seu dízimo, servir ao Senhor com os seus bens. E isso é muito importante da gente falar. Nós não estamos lidando com questões que a gente pode brincar. Nós estamos lidando com questões espirituais e, se tratando de uma organização civil, a igreja precisa lidar com muita seriedade com essa questão financeira. E o que nós vemos no nosso país, infelizmente, é uma descredibilização da igreja por conta de irresponsabilidades nesse tema. E aí, como que a gente resolve isso? Uma das formas de nós lidarmos com essa questão se chama transparência, prestação de contas. Então, por isso que as questões contábeis da igreja, elas são importantes, inclusive para garantir as imunidades tributárias. A imunidade tributária, ela é um direito que a instituição religiosa tem, mas a igreja precisa cumprir com os requisitos, por exemplo, das escriturações, de manter a sua contabilidade em dia. Então, isso é importante. Isso falando em relação ao Estado, mas em relação à própria igreja. Isso gera confiança por credibilidade. Os membros acreditam, eles confiam nessa instituição. O Estado, a sociedade olha para essa instituição e fala, eles tratam corretamente o dinheiro das pessoas. E a própria igreja, ela se fortalece. E quais são os instrumentos que a igreja tem para isso? Transparência, ou seja, tem que mostrar os números, precisa mostrar relatórios, precisa apresentar isso para os membros. Transparência, o que é gasto, quanto que é gasto. Isso gera uma confiança por parte da igreja, isso gera
seriedade no que nós fazemos. E isso é muito importante, pastor Alex. Como nós falamos aqui, não é? Assim, eu posso ser que esteja equivocado, assim como nem sempre as pessoas não têm acesso ao estatuto e diz, eu não tenho culpa nisso porque eu não sabia, mas é uma responsabilidade. Da mesma forma, às vezes, nessa questão financeira, né? As pessoas falam assim, Deus sabe de todas as coisas, está na mão de Deus, não é? E essa, às vezes, falta de cumprir com essa burocracia da contabilidade deixa de proteger a igreja, não seria isso? E a igreja, ela não é um organismo em que cada um faz o que bem entende. Nós somos um organismo vivo e a própria Bíblia vai dizer que um membro não diz que não precisa do outro. A gente vai ver o apóstolo Paulo ensinar isso, que um membro não pode dizer ao outro, olha, você não é importante ou eu não preciso de você. Da mesma forma que um membro não pode dizer assim para a direção da igreja, olha, está aqui o meu dinheiro, vocês fazem o que vocês bem entenderem, não é mais problema meu, e a forma com que vocês administram esse dinheiro, vocês vão prestar conta a Deus. Não é assim que funciona um organismo vivo, o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, todos nós somos responsáveis pela edificação daquele corpo. E uma das coisas que o dinheiro traz é a edificação, porque é com o dinheiro que a gente adquire recursos. Para quê? Para que a igreja cresça, para que o evangelho avance, para que missões avancem, para que o evangelho seja pregado. Nós fazemos isso também com recursos financeiros. Então, quando um membro ele diz assim, olha, eu dou o meu dízimo, mas eu não me importa o que o pastor vai fazer, porque eu já dei, ele está dizendo assim, não importa se a missão vai avançar, não importa se o corpo vai ser edificado, não importa. O importante é que eu dei o meu dinheiro e a minha parte está feita. E não é assim. Eu preciso dar o meu dinheiro, mas eu também preciso me preocupar onde aquele recurso vai ser colocado. Como que ele vai ser colocado? Mas, professora, como é que um membro ele vai fazer isso? Estatuto. É o estatuto que vai dizer até onde o membro pode ir. Agora, sem dúvida, pastor Alex... Não ser uma pessoa petulante. Não, mas sem dúvida, um ambiente onde um membro não pode perguntar, mas esse dinheiro está sendo gasto aonde? Onde que o dinheiro que nós, igreja, contribuímos, onde ele está sendo gasto? Uma igreja que não pode fazer essa pergunta, nós estamos diante de uma igreja bastante problemática. Bastante problemática. Provavelmente existem problemas estatutários e existem problemas teológicos. A gente tem ali provavelmente ou o estatuto não está sendo respeitado, ou esse estatuto foi feito de forma abusiva, ou nós estamos diante espiritualmente falando, nós estamos diante de uma igreja bastante problemática, enferma. Isso não pode acontecer. Uma igreja onde os membros não têm voz para questionar uma liderança, e nós não estamos falando de rebeldia, de rebelião, de fazer isso de forma grosseira, mas fazer isso de forma que corresponda ao comportamento, ao caráter cristão. Isso precisa ser feito, e a resposta da diretoria da igreja a essas perguntas vai dizer muito a respeito dessa igreja, se nós estamos diante de uma igreja abusiva ou de uma verdadeira igreja de Cristo. Não é muito o nosso tema aqui, não é? Quem sabe para uma outra oportunidade, mas eu até escrevi um artigo que isso foi um problema da igreja medieval, e quando lança um questionamento, Hus ou Wycliffe e Martim Lutero, eles foram tidos como hereges, porque questionaram coisas que estavam ali. Exatamente. E eu acho que não é diferente numa igreja quando um membro ele é tido como alguém que não pode pedir algumas transparências, não é? E olha que impressionante, porque Lutero e esses grandes reformadores que a gente teve, eles estavam diante, até então, de uma igreja estatal, né, de uma igreja praticamente que era o próprio Estado. E hoje não, hoje nós estamos diante de instituições que são
formalizadas dentro dos parâmetros da liberdade religiosa, de forma autônoma, com muita liberdade, porque o nosso país ainda tem essa liberdade, e ainda assim nós encontramos pessoas escravas que têm medo de fazer questionamentos quando nós estamos num país completamente livre, e não só livres no sentido jurídico, mas como igreja nós somos livres em Cristo. Olha, irmã Glaucia, eu estou dando, professora Glaucia, estou dando risada aqui, porque quem sabe eu já vou entrar para uma outra área, vamos sair aqui do direito religioso, mas fica tranquilo que no mês de outubro começa a hipocrisia religiosa. Com certeza. Todos os sermões no mês de outubro vai ser as 5 solas. Aí pregamos bonito. Falamos só a Escritura, só uma fé, só Cristo, só a Deus glória. Mas, quando o membro pede um estatuto, esse membro é tido como o Wycliffe, ou então o Jan Hus. Exatamente. Não é o nosso tema, mas... Veja bem, esses homens lutaram tanto pela força das escrituras, aí nós encontramos estatutos e nós encontramos instituições totalmente fora dos parâmetros das escrituras, em que esses membros eles não têm sequer a liberdade de questionar alguma coisa, e quando eles fazem isso, eles são tidos como rebeldes, porque eles não concordam, e em partes isso também tem claro, quando nós falamos de pessoas que estão entrando para a fé, novos convertidos, elas não estão preocupadas com isso e nem devem estar, porque elas estão preocupadas com o Senhor, com o céu, com serem salvas, com a vida eterna. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos organizando como igreja, e é muito importante que com o passar do tempo, nesse sistema de organização, o membro ele tenha essa liberdade de, ao menos, saber o que é feito naquela administração, e isso com muita paz, com muita tranquilidade, sem que isso seja um problema. Quando um membro, na verdade, pastor Alex, e eu tenho certeza que o senhor vai concordar comigo, quando o membro questiona alguma coisa em relação à administração, é porque não existe transparência. Então, a gente já está diante de um problema. Porque uma igreja saudável, tanto espiritualmente como juridicamente falando, e aqui a gente vai abarcar as duas coisas. Não vai nem precisar perguntar, né? Uma igreja saudável, espiritualmente e juridicamente, um membro jamais precisaria perguntar. Por quê? Porque a própria direção da igreja apresenta relatórios, presta contas, é transparente na sua administração, ao ponto de que nenhum membro precise cogitar perguntar. Isso é uma igreja saudável. Qualquer igreja em que um membro ele precisa passar por um constrangimento de fazer essa pergunta, como que está sendo gasto esse dinheiro, a gente já está diante de uma instituição bastante problemática. Vamos continuar aqui no tema jurídico, mas eu li um artigo de um amigo meu que ele escreveu, e ele fez um negócio muito interessante lá, 20 perguntinhas onde você detecta um lugar onde está havendo abusos, está saindo fora um pouco das escrituras, e aí você responde sim, não, ou às vezes, e você faz uma continha, e é muito interessante que ali tem alguns alertas, não é? Mas deixa eu mudar aqui de assunto, vamos lá, o que significa autonomia religiosa na prática? A autonomia foi o que a gente, nós já conversamos um pouquinho sobre isso no começo. O que é autonomia religiosa? É exatamente por causa da liberdade de crença e da liberdade de consciência, é que o Estado não pode interferir na organização. Então, a igreja, ela se organiza como ela bem... Então, o Estado, ele não pode chegar e dizer assim, olha, vocês têm que excluir o membro deste jeito e vocês têm que admitir nessas condições. O Estado não pode fazer. Por quê? Porque é intrínseco dessa liberdade, do que eu creio, do que eu acredito, da minha fé. Está ligado a isso. E o Estado não pode interferir na forma que eu organizo a minha crença.
Então, nesse sentido, é essa autonomia. A entidade religiosa ela vai se organizar. É claro que tem alguns critérios mínimos, por exemplo, o próprio registro do CNPJ, ali existe uma diretoria mínima, por exemplo, um presidente, um vice-presidente, conselho fiscal, primeiro secretário, segundo secretário. Vai ter ali uma organização mínima que é exigida em Código Civil, alguma coisa assim. Mas isso não significa que é uma ingerência obrigatória do Estado, que o Estado vai intervir nisso. A igreja, por exemplo, a igreja quer ter só diácono. Aí o Estado chega e fala assim, não, vocês têm que ter presbíteros, diácono. Não, isso é uma coisa interna corporis, isso deriva dessa autonomia. A igreja ela tem autonomia para se organizar como... Por um exemplo, uma igreja que tem uma sede e congregações. E aí o Estado diz, não, todo mundo tem que ter CNPJ. Não, pode ser uma sede com CNPJ e aquelas congregações estarem usando o mesmo CNPJ. Agora estão usando também uma outra nomenclatura, né? Núcleo, polo. Polo, é isso. Entendi. É isso. E como que a organização jurídica ela vai proteger a igreja nas próximas gerações? Veja bem, pastor, essa própria questão da autonomia ela é super importante. Já é uma proteção a igreja poder se organizar e não ter interferência, porque o Estado não pode interferir naquilo que a gente crê. E muda de governo, né? Muda. Exatamente. E o que protege a igreja é o estatuto. O documento mais importante de uma instituição religiosa é o seu estatuto. Falando disso na questão jurídica, é óbvio que nós não estamos falando da questão espiritual, que é o seu livro sagrado, no nosso caso, a Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Inclusive, a Bíblia vai ser a fonte primária do estatuto. O estatuto é esse documento que protege em relação nessas questões, como eu disse. Quando chega uma demanda ao judiciário, como que o judiciário vai tomar uma decisão? Pelo estatuto. E quando não tem estatuto, aí ele vai usar a lei comum, vai usar a lei civil, a lei que estiver ali disponível nesse caso. Agora, quando você tem um estatuto, você tem um documento que protege juridicamente, porque o juiz ele vai ficar limitado ao que está determinado naquele estatuto. Ressaltando de novo que as questões que estão no estatuto, elas são limitadas pelo princípio da dignidade humana, direito à vida, algumas questões, elas vão ter ali algumas... Não é o que está na minha cabeça. Não é o que está na minha cabeça, tem algumas limitações. Ok. E o que muda quando uma igreja ela está bem estruturada, bem documentada? O que muda? Olha, primeiro, quando uma igreja é bem estruturada, no sentido de estar bem documentada, e não só isso, quando é uma igreja onde a gente tem transparência, onde a gente tem prestação de contas dessa liderança, onde o membro tem a liberdade e a tranquilidade de cultuar a Deus, de prestar um culto ali à sua divindade, sem se preocupar como que isso aqui está sendo administrado, o que está sendo feito. Nós estamos diante de uma igreja bem estruturada. Por quê? Saudável. Uma igreja saudável. Ela tem uma boa teologia, ela tem ali uma boa administração dos sacramentos, uma boa administração da disciplina, que inclusive disciplina é algo que precisa estar em estatuto e em regimento interno. Por isso que o membro ele tem que saber o estatuto? Por isso que ele tem que saber, Direito porque a disciplina ela precisa estar estabelecida também em estatuto e regimento interno. Mas nesse sentido, quando a igreja está bem estruturada, quando todo mundo sabe quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, quando o membro sabe qual é o seu dever, qual é o seu direito, e a organização, a diretoria presta contas, dá toda a assistência que aquele membro precisa, tanto espiritual como na vida social, na vida comum ali da igreja. Nós estamos diante de uma igreja bem amparada, tanto espiritualmente como juridicamente. Ok, eu tenho aqui uma última pergunta, né? Um assunto muito importante. Eu penso que há muitas pessoas sinceras, pastores,
igrejas grandes, médias, pequenas. Às vezes, quantas igrejas pequenas nós olhamos para a cidade, mas quem sabe está bem legalmente, trabalhando de alguma forma, como você falou no início do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, apoiando de alguma forma o Estado ou na ação social, colaborando. Mas é importante aqueles que precisam de uma orientação como essa. Né? Aí nós entramos numa pergunta: e como escolher um modelo certo de governança, então? Um modelo adequado, sendo que às vezes o estatuto diz uma coisa, mas diante dali é outra coisa. E agora? Como escolher um modelo certo, adequado? Quando você vai, vamos dizer assim, no nosso país você tem total liberdade de abrir uma igreja. Vamos dizer assim, hoje você decide criar uma igreja, ou mesmo criar uma religião. Existe toda essa liberdade no nosso ordenamento. Mas se hoje você fosse criar uma igreja, você precisaria estudar a fundo quais são os modelos. Nós temos, vamos dizer assim, 3 modelos mais predominantes, os mais comuns, e um quarto modelo que seria um misto. Então, nós temos o presbiteral, que funciona por um colegiado. Então, é um grupo de presbíteros, um grupo colegiado, que toma as decisões, que dirige, que administra as questões mais administrativas. E as questões mais doutrinárias, mais espirituais, elas ficam a cargo do pastor. Aí nós temos também as igrejas congregacionais, onde a congregação toma as decisões. As assembleias. As assembleias, exatamente. E nós temos o modelo episcopal, onde a gente tem a figura de um pastor, de um presidente, de um bispo. É bastante aquela ideia da Igreja Católica, né, em que nós temos ali uma figura que toma as decisões por todos. E nós temos os sistemas que são mistos, que às vezes mistura o episcopal com o presbiteral, ou episcopal com o congregacional. Algumas decisões o pastor pode tomar ali no primeiro momento, outras ele precisa levar para a igreja. Quem vai definir isso? O estatuto. O estatuto. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu quero descobrir uma igreja, eu quero estar em uma igreja. Aí, esse membro ele vai precisar verificar o que é mais compatível com aquilo que ele crê. Eu acho que, para mim, um exemplo, né, o melhor sistema é o presbiteral. Não, eu acho que eu gostaria de estar em um lugar onde um pastor tomasse todas as decisões e eu não me preocupasse. Episcopal. Seria um episcopal. Não, eu acho que tem coisas que pode ser o pastor, mas eu acho que tem coisas que tem que levar para o presbitério. A gente está no misto. Ou para a congregação e um episcopal, a gente está no misto. O que a gente tem? Normalmente, as igrejas batistas, por exemplo, elas funcionam mais com o sistema de governança congregacional. As igrejas presbiterianas, o nome já diz, então são igrejas que funcionam mais no modelo presbiteral. Nós temos igrejas, por exemplo, mistas. Algumas das convenções das Assembleias de Deus seguem o modelo misto, que é o episcopal com presbiteral, onde você tem decisões que são tomadas por um pastor presidente e você tem decisões que são levadas para um colegiado de pastores, que acontece nas convenções, nas reuniões de obreiro. E você tem também algumas Assembleias de Deus que seguem o sistema episcopal e algumas igrejas também neopentecostais, como a Igreja Universal. São igrejas em que tem um líder e todas as decisões partem dele. E não existe nenhuma ingerência, vamos dizer assim, da congregação. Olha, nossa conversa aqui, esse assunto tão importante, tem muita coisa ainda para saber, mas eu quero agradecer a doutora Gláucia por esta aula que deu aqui para nós. Eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade para líderes cristãos ou de outras religiões com respeito à documentação, organização e muitos irmãos, membros, né? Todos aqueles que estarão nos ouvindo. Eu quero agradecer por esse momento tão agradável que nós tivemos aqui e deixe aí as suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes, seja uma plataforma de vídeo ou então de áudio.
Eu que agradeço a oportunidade, pastor, de nós falarmos sobre esse assunto tão atual, tão importante, tão pouco falado, mas que é de suma importância, não só para a vida civil da igreja, a vida jurídica, mas também para a vida espiritual. Nos organizarmos e estarmos em paz com o Estado, com a sociedade e entre nós, igreja também, é um assunto muito importante. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente precisa abordar ainda nesse assunto. Agradeço e um abraço aí a todos. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Amém. E que Deus continue te usando. Eu concluo aqui as minhas palavras, agradecendo os nossos ouvintes, e eu deixo aqui duas palavras, né? Fé e organização. É claro que a igreja, ela é peregrina aqui, ela é passageira, mas enquanto estamos aqui deve haver organização. E como uma igreja mística, viva, fé e organização. Que Deus abençoe a doutora Gláucia, que Deus abençoe a você. Eu não sei aonde você vai ouvir este CCIcast, seja de noite, de dia, viajando ou trabalhando. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Olá, você que está nos ouvindo. Meu nome é Alex Bogaggio. O CCIcast, ele ocorre todas as semanas. Sempre nós vamos ter alguém aqui falando um pouquinho de teologia, falando um pouquinho de música, educação na vida cristã, vida pastoral, familiar. Você é o nosso convidado especial, ok? Toda semana tem um episódio novo no nosso CCIcast.